Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nossa aula de introdução ao Novo Testamento 1, é a 9ª aula, estamos no segundo bloco, segunda parte. Estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos. Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. João Marcos, o Evangelista. Encontra-se reconciliado anos mais tarde com Paulo, Colossenses 4:10, reconhecido por Paulo como seu colaborador, Filipenses 23:24, tornou-se útil ao ministério de Paulo, 2 Timóteo 4:11. Na Babilônia, alusão a Roma, encontra-se junto ao apóstolo Pedro, por intermédio de quem reúne todas as anotações e demais subsídios necessários para a elaboração do primeiro dos evangelhos. 1 Pedro 5:13. Ou seja, na Babilônia mesmo, ou ele estava se referindo a Roma como a nova Babilônia, né? E aqui é Filemão, 23 e 24, Max. Então agora, olha, respondendo à última aula, Beatriz e irmãos, Paulo está vivendo em profunda intimidade com ele, é reconciliado, é reconhecido por Paulo, torna-se útil no ministério de Paulo. Então, assim, vamos até hipoteticamente aqui, irmãos, vamos criar 2 cenários. O primeiro e o mais comum de que realmente Paulo tem exagerado no tom. Então, possivelmente, em algum momento, Paulo, se ele exagerou no tom, se ele exagerou na correção, com certeza ele pediu perdão. E se está escrito isso nas penas de Paulo, dando valor a esse jovem, que agora já era um homem bem maduro, demonstra nada mais, nada menos do que Paulo realmente se arrependeu, se caso o erro tivesse sido de Paulo, tá bom? Eu estou aqui trabalhando em campos hipotéticos. Por que eu gosto de trabalhar em campos hipotéticos? Porque o texto não diz se Paulo pecou ou se Barnabé pecou, ou se foi João Marcos que pecou. A discussão é de Barnabé e João Marcos. Ou melhor, de Barnabé e Paulo, sobre João Marcos. Mas, na realidade, a gente pode também ter dito, poderíamos fazer uma segunda especulação de que quem exagerou foi Barnabé. Então, a gente não dá para fechar. Porque nós gostamos de pôr a culpa em Paulo, irmãos? É fácil. Por que a gente geralmente bota a culpa em Paulo? O que vocês acham? Vamos fazer um debatinho aqui rápido, uma pesquisa de caso rápida. Porque é mais fácil Paulo ter errado do que Barnabé? Porque tem um relato de Paulo antes da conversão, e de Barnabé não tem? Um relato antes da conversão? Tipo assim, ele já era perseguidor antes, então, tipo assim, já Boa, pode ter errado gostei, mais uma Beatriz. vez. Eu nunca tinha pensado nessa hipótese, mas ela é legal. Ou Mas seja, pode pensar que ele tá, entre aspas, assim, errado do que Barnabé, nunca falou nada de errado de Barnabé? então, pode ser, pode ser. O que mais? Que mais? O que vocês acham? Vamos lá. Pode citar, irmão. Não tem certo e errado. Aqui é especulação, A tá? primeira coisa que veio na mente foi o que a Bia falou, porque ele não andou diretamente com Jesus, né? E talvez o Barnabé ele fosse mais próximo dos apóstolos do que ele foi. Pode ser. Vamos pegar aqui em 2. É claro que sobre Barnabé a gente não tem muitas informações. A Bíblia vai falar que ele era um homem cheio do Espírito Santo e generoso. Só isso. Agora, só isso é muita coisa, né? É que nem Enoque caminhou com Deus. Só isso, pastor? Oh, meu Deus, tudo isso. Porque só isso o levou a ser arrebatado. Como que foi esse andar com Deus? Aí a gente pode criar, né, nossas hipóteses. Mas voltando, a gente não tem muita informação de Barnabé. Então não dá para a gente saber do temperamento de Barnabé. Se ele era uma pessoa enérgica, irredutível, obstinada. A gente sabe que ele era, como eu mencionei no primeiro bloco, um headhunter espiritual sem igual.
Mas e Paulo? Paulo, a gente tem um histórico, como vocês mencionaram. Gostei da opinião da Bia e do Tomé. Mas Paulo também ele é enérgico. Paulo, ele manda os camaradas para Satanás, entendeu? Paulo, ele fala assim, olha, eu não tenho nada contra fulano, mas eu já entreguei eles nas mãos de Jesus. Olha, se ele não tem nada, mas ele já entregou, é porque ele tem tudo, né? O que ele estava querendo dizer é o seguinte, olha, eu já resolvi isso com Jesus, você está na mão dele, o problema é de vocês com ele. Eu lavei as mãos. Ou seja, Paulo é de uma natureza intempestiva também. Ele é energético. Ele escreve uma carta a Coríntios que se perde, escreve o nosso 1 Coríntios, que é a 2 Coríntios, escreve, né, outros textos para Coríntios. Possivelmente Coríntios tem 3 ou 4 cartas, somando todas, as 2 que já temos. Uma é fato, 3 Coríntios é fato. Mas alguns especialistas vão dizer que ele escreve até 4 cartas. E ainda ele escrevendo 2 cartas, ele diz assim, ó, quando eu chegar e estiver com vocês, ainda eu continuo falando. Ou seja, 2 cartas é muito pouco de papo. Então percebam, Paulo, esse camarada que ele escreve um livro e depois fala, olha, eu só fiquei na introdução. Quando a gente chega aí, a gente bate um papo. Né? Ou seja, então assim, por isso que a gente atribui que Paulo deve ter errado. Porque ele é essa pessoa muito enérgica, entendeu? Ele é essa pessoa muito combativa. Então, geralmente, mesmo que ele tenha acertado, no senso comum ele errou. Porque poucas pessoas são como Paulo. Vamos lá. Uma pessoa que é perfeccionista. Meus irmãos, é difícil conviver com perfeccionista, mas sejamos honestos. Graças a Deus pelos perfeccionistas. Porque eles são os melhores cientistas, os melhores teólogos, os melhores pastores, os melhores médicos, os melhores músicos, os melhores esportistas. Porque são perfeccionistas. Agora vai conviver com um. Agora eu te pergunto, o perfeccionista está certo ou ele está errado? Para todo mundo ao redor dele, ele está errado, porque é uma pessoa intragável. Mas no mundo ideal, o perfeccionista é aquele que mais tem razão, porque ele atinge quase a perfeição, entendeu? Então, assim, por isso que eu criei essas probabilidades, essas especulações, porque dá para a gente ver que Paulo pode ter errado, sim, viu, meus irmãos? Mas ele não errou. Para eu fechar esse ponto, qual é a diferença de um erro querendo acertar e de um erro pelo erro mesmo? O que vocês acham? Tem diferença? Alguém tentando fazer o certo e erra. E o outro que erra sabendo que está errado. Tem diferença ou não? São erros ou ou dá para maquiar o erro? Não dá. Mas tem diferença ou não tem? Vocês conseguem discernir? É simples. O pai que corrige o filho e acaba corrigindo demais. Ele pode até ter exagerado. Mas o filho, quando ele amadurece, ele vai olhar e vai falar, pai, mas não, obrigado, pai. Eu sei, o senhor apertou demais, mas não foi pelo relaxo, pelo abandono. Foi o zelo, foi aquele zelo extremo e apertou demais. Isso é possível? É. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Muitas vezes, fazendo a obra de Deus, nós temos tanto medo de errar que a gente exagera, entendeu? É simples assim. É erro também, mas no fundo, esse erro, ele é mais consolador do que o erro pelo erro. Porque o erro pelo erro é o ato da desobediência, nua e crua. O outro não, é o zelo, é o exagero. Você tenta acertar tanto que, de repente, você não tempera a situação. Entenderam? Não estou justificando o erro, tá, meus irmãos? Estou querendo dizer que muitas vezes isso vai acontecer conosco. Tá bom? Então, tudo bem até aí? Não vou ficar com Pastor, raivinha de Paulo, não, tá? pastor, Nem de Barnabé, tá bom? nesse Ah, ponto, é, tem, assim, alguma diferença em questão de uma pessoa que erra tentando acertar?
É mais fácil dela ser perdoada do que o outro ou não? Eu diria que quem erra tentando acertar, irmã, ambos têm a chance do perdão. Uhum. O perdão de Deus, ele vem sobre nós, Beatriz, como um presente abundante. Mas essa pessoa que erra tentando acertar, a consciência dela não vai levar ela a se culpar como aquela que erra sabendo que está errada. Porque aquela que erra conscientemente, ela já está prevendo, ó, ali será o meu fim. Ou seja, eu sei que eu vou para a sarjeta. Ah, mas eu quero ir. Ou seja, é um erro baseado na obstinação, na rebeldia consciente. E esse erro é muito perigoso. Por quê? Porque se você não se arrepender, você cauteriza os seus sentidos. Esse erro, é possível essa pessoa voltar? É. Mas vamos pegar um exemplo, Beatriz? Vamos pegar um exemplo aqui, bem prático. A pessoa está passando crise no casamento. Então ele não resiste à tentação e vai, né? A irmã trai, ou o marido trai, e depois fala, não, Deus vai me perdoar. Será que vai ter um retorno tão fácil? Será que o cônjuge vai ter essa mentalidade? Será que não vai vir um filho extraconjugal? Será que não vai ter uma ruptura no futuro bem drástica? Ou seja, não estou dizendo que o adultério é correto, nenhuma área é correta, mas é diferente daquela outra pessoa que, de repente, ele erra tentando acertar, tentando fazer o que é correto, tentando, muitas vezes, levar a família a uma consagração. E ele até exagera, ele é um pouco radical, ele força as pessoas. Mas qual foi a diferença? Não foi um erro tentando praticar um pecado propriamente dito. Foi um exagero porque faltou o bom senso, faltou o tino, faltou a sabedoria, e ele exagera. Sabe aquela questão? Tem hora até se tornando um pouco legalista. É ruim também, porque de repente você pode virar um religioso, legalista. Mas você concorda que a consciência de ambos é diferente? Porque você não fez de forma plena, tendo uma ciência de que aquilo era de fato errado. Entendeu? Então, assim, para ambos sempre vai haver o perdão, viu, Beatriz? Lembre-se disso, irmãos, o perdão sempre está diante de nós. Mesmo aqueles que fizeram, como, por exemplo, Manassés, lembra? Um dos reis de Judá, que foi horrível, faz coisas, ele se arrepende. Quem somos nós para julgar Manassés? Quem somos nós para julgar Raabe? Quem somos nós para julgar Ruth? Quem somos nós para julgar Tamar ou ainda Betseba? Nenhum de nós somos dignos disso. Mas quando nós temos um erro, muitas vezes no ímpeto do zelo, a nossa consciência não nos culpa tanto. Vamos pegar um exemplo bíblico, Davi diante do caso de Nabal. Ele quase matou toda a linhagem de Nabal, mas Abigail o livrou, e ele caiu em si. Entenderam? Então perceberam o zelo. Vou acabar com esse homem que é tolo. Ele não podia fazer isso. Ele não tinha esse direito. Graças a Deus que ele caiu em si. Perceba que o pecado de Davi ali, ele confessa ali, ele diz, obrigado, em outras palavras, você me ajudou a não derramar sangue inocente. Já com o caso de Betseba, foi o flerte, foi o consentimento. Aonde Davi deveria estar? Aonde o rei devia estar? Em campo de batalha. O que ele estava? Estava passeando no palácio, olhando nas janelas. Ah, não é lugar de rei estar. Era para ele estar junto com o seu povo. Mas ele estava confortável nas suas conquistas. Agora eu posso ficar aqui perdendo tempo. Lembra? Mente vazia é a oficina do diabo. Davi estava com mente vazia, enquanto seus soldados estavam pelejando. E aí o que aconteceu? Dois erros distintos.
Um custou muito caro ou não? Muito caro. Entendeu? Então, o erro pelo erro é o erro consciente. O erro, aquele erro que, de fato, nós não enxergamos no primeiro momento, é um erro também, mas muitas vezes ele é menos doloroso. Tá? Tudo bem? Prosseguiam? Podemos prosseguir? Mais alguma dúvida, minha irmã, meus irmãos? Não? Então, tome a leia para nós, varãozão, por favor. João Marcos, o evangelista. Seria Marcos o jovem que testemunhou a prisão de Jesus? Marcos 14, 51 e 52. Se admitirmos esta hipótese como verdadeira, Marcos seria cerca de 10 a 15 anos mais jovem que os discípulos. Testemunha ocular ou conhecedor de fatos por ele narrados. Somente no Evangelho de Marcos é que encontramos a informação de que os filhos de Simão Cirineu, que foi forçado a carregar a cruz de Jesus, chamavam-se respectivamente Alexandre e Rufo. Marcos 15, 21. Isto indicaria a relação de conhecimento ou amizade entre Marcos e os filhos de Simão, reforçando a hipótese de que Marcos era um jovem judeu de Jerusalém na ocasião da prisão e crucificação de Jesus. Então, é interessante esses textos, não? Interessante. Vamos ler aqui o texto de Marcos, capítulo de número 14. Olha só, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Seria esse jovem, lembra desse episódio, não? Vocês lembram? Marcos 14, 51 e 52. Olha aqui. Ora, seguia um certo jovem envolto em um lenço sobre o corpo nu, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Será que era ele? Alguns estudiosos vão dizer que sim. Opa, não compartilhei para vocês. Aqui, ó. É o texto que fala sobre aquele jovem, logo ali depois que Jesus é preso pelos soldados, no Getsemane, né? Ó. Ao que lhes lançaram as mãos e o prenderam, 46, né? 47. Mas um dos que estava ali puxando a espada feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Lembra desse episódio em que Pedro corta a orelha de Malco. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas ou varapaus para me prender, como a um salteador? Todos os dias estavam convosco no templo todos os dias estava convosco no templo a ensinar e não me prendestes, mas isto é apenas para que se cumprisse as escrituras. Nisto todos os deixaram e fugiram. Quem deixaram e fugiram? Todos os apóstolos. Lembra que a Bíblia fala? Ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Se cumpriu. Ora, seguia um certo jovem envolto em um lenço sobre o corpo nu. Só estava com o lenço. Eu acho que ele deve ter ouvido a história de que prenderam Jesus, a história chegou até ele, e do jeito que ele estava, ele pegou o lençol, talvez aqui, só quando fala corpo nu, a gente entende que devia ter ali, né, pelo menos aquela veste de baixo, como se fosse a nossa cueca hoje, né? Mas não era comum os judeus andarem assim. E aí o que acontece? Mais corpo nu. E o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Possivelmente era ele, né? Entendeu? Possivelmente. Alguns historiadores vão falar que era João Marcos. Ele próprio relatando dele. Tá bom? É o que dizem, tá bom? E mais uma vez, voltando aqui ao texto, que fala sobre os demais parentes, né? Que é Rufo. Aqui. Rufo e Alexandre, né? Só compartilhar para vocês. Aqui. Então, esses dois textos também atestam, né? Sobre o Simão Cirineu, que também pode ver que nos outros evangelhos não faz menção do nome, né? Então, chamava-se respectivamente Alexandre e Rufo.
Somente no Evangelho de Marcos é que encontramos a informação de que os filhos de Simão Ciraneu se chamavam Alexandre e Rufo. Interessante, né? Então, assim, dá para ver que ele tinha uma proximidade com esse Simão, né? Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Vamos prosseguir. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Data da composição. Duas hipóteses para a data de autoria do Evangelho de Marcos. Antes da morte de Pedro, apoiada por Clemente de Alexandria e Orígenes. Data provável, 55 a 60 depois de Cristo. Depois da morte de Pedro, apoiada por Irineu. Data provável, 65 a 68 depois de Cristo. Estudiosos modernos como A.T. Robertson, Arnack e Enéas Tonini datam este evangelho entre 50 a 55 depois de Cristo. Aqui, meus irmãos, a data, né? O autor é o próprio Marcos, como vimos pelas evidências internas e externas. E a data, qual seria? Seria anos 50, 55? 55, 60? 60, 68? São dúvidas, nós não temos certeza. O Enéas Tonini, na sua obra aqui, Janelas para o Novo Testamento, um dos livros que a gente também tem acompanhado, relata sobre isso, juntamente com Harnack e o Robertson. Pastor Rai, qual que é a data que o senhor acha mais provável? Eu acho mais provável nessa data. A igreja estava ali no início. Lembram que dos 3 evangelhos chamados sinóticos, primeiro é o de Marcos, lembra a teoria das fontes que nós já vimos? Aí depois vem o evangelho de Mateus e depois o evangelho de Lucas. É mais provável essa ordem. E por último, ali já perto do final do século, o evangelho de João. Pastor Rai, mas pode ser que seja de 65 a 68? Pode ser. E se for isso, com certeza os outros evangelhos também, tanto de Mateus quanto de Lucas, seriam depois disso. Então não dá para a gente cravar até o momento uma data 100%, mas chegamos a essa probabilidade, tá bom, meus irmãos? Podem ver que os autores mais que nos dão mais certeza seriam os pais da igreja, como Alexandre, como Clemente de Alexandria e Orígenes, e depois Irineu. São as datas que realmente a gente pode descansar com mais segurança, tá bom? Agora, olha que curioso, deixa eu fazer uma citação aqui. Na aula de Mateus, que foi o último módulo, né, quinta-feira passada, eu mencionei que o Evangelho de Mateus também foi escrito para combater os judaizantes. Agora eu queria fazer uma tese aqui para vocês, que isso daqui, meus irmãos, vale como uma dissertação de mestrado ou como uma tese de doutorado, tá? Olha aqui para aqueles que são estudiosos, que gostam do tema, né? Vale a pena. Por quê? Partindo do pressuposto que o primeiro evangelho é o evangelho de Marcos, logo depois vem o evangelho de Mateus e de Lucas, quando a gente faz uma datação cronológica da história desse primeiro século, por que eu falei aqui, quero até defender a seguinte tese, de que Mateus também foi um escrito para combater os judaizantes? Porque quando nós lemos Atos 15, nós temos o primeiro concílio em Jerusalém, que inclusive vieram os líderes da igreja de Antioquia se reunir lá em Jerusalém, porque tinham judeus dizendo que, de fato, nós precisamos seguir Jesus mais a lei. Ou seja, ali nasce os judaizantes. Esse grupo de Jerusalém que vai fazer com que essa mensagem chegue nos outros lugares, nas outras igrejas.
quando os apóstolos se reúnem em Atos 15 e faz o primeiro concílio, foi colocado ali 3 postulados. Olha, sobre nós, judeus, nós temos uma prática, mas não vamos colocar um jugo sobre os gentios, porque se a graça e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles, quem somos nós para questionar o trabalhar de Deus? Porque lembram-se que os judeus eles tinham muito preconceito de estar com os gentios? E quando Pedro vai à casa de Cornélio e o Espírito Santo batiza Cornélio, Pedro ali simplesmente não impede com que Cornélio agora seja batizado nas águas, porque foi bem simples. Ora, eu não iria, Pedro, batizar aquele romano, que era Cornélio, soldado romano. Ou melhor, ele era um romano, né? Eu não lembro se ele era um centurião agora. Eu lembro que ele era um romano. No entanto, quando Pedro viu que ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele pensou aquilo que era óbvio. Ora, se o próprio Espírito Santo o incluiu na graça, quem sou eu para negar a graça? Então, podem ver que a chave da igreja foi passada a Pedro nesse sentido. Ele abre a porta da salvação para os judeus no dia de Pentecostes. E agora ele abre a porta para os gentios com Cornélio. E depois a gente vê Pedro também atuando entre os samaritanos. Ou seja, e chegando aos confins das outras nações, né? Então percebam, olha que interessante. Os judeus no primeiro concílio resolvem isso. Pode ver que o primeiro concílio foi ali nos dias apostólicos. Gálatas, possivelmente, se não foi o primeiro texto escrito no Novo Testamento, foi o segundo, depois de Tessalonicenses. E Gálatas, qual é a temática de Gálatas? Qual é a temática de Gálatas? Paulo está fazendo uma defesa ao quê? Contra os judaizantes, falando sobre essa questão. Então, percebam que Gálatas, ela é um texto direto, uma carta específica, doutrinária, combatendo os judaizantes e o legalismo. Se Gálatas, de fato, foi escrito ali por volta do ano 51, ou seja, é um tratado de Deus, guardem essas expressões. Gálatas é um tratado teológico de Deus, para quem? Para todas as igrejas, mostrando contra os judaizantes. Ora, há uma dúvida se Marcos foi escrito antes de Gálatas também, ou se não logo na sequência, como a gente acabou de ver aqui, entre 50 e 55. Mateus foi escrito por volta, a data mesmo, se eu não me engano, por volta do ano 50. Então, Mateus foi escrito por volta disso, 45 a 60, por volta disso. O que eu digo para vocês, irmãos? O evangelho de Mateus não é um evangelho específico aos judeus? Mostrando que o Senhor, que Jesus é o cumprimento das profecias? Eu poderia dizer que Mateus é uma biografia de Jesus para combater os judaizantes de uma forma doutrinária, biográfica, repleta de eufemismos. O que seria o eufemismo? Lembra? É quando você suaviza as palavras. Por exemplo, eu fui visitar a vovó e a vovó morreu. Ou senão eu chego para alguém e digo, olha, a sua avó morreu. Isso é uma palavra direta. E quando eu digo assim, irmão Tomé, a sua avó partiu e descansa com o Senhor. É diferente ou não é? Suavizou ou não suavizou? Totalmente diferente, né? Vovó partiu, vovó descansa com Deus. O Evangelho de Jesus, que é um texto possivelmente escrito no hebraico, ou quem sabe aramaico, para os judeus em primeiro lugar, e depois para a igreja, eu poderia dizer que também foi uma forma de combater os judaizantes, mostrando que Jesus é o cumprimento, como lá nós aprendemos na última aula, porque ele diz com muita ênfase, para que se cumprisse o que o profeta diz. Entenderam?
E aí, eu vou melhorar, hein? Olha só que interessante, por isso que eu disse que é uma boa dissertação de mestrado, uma boa tese de doutorado. O livro de Hebreus foi escrito para quem? Para judeus que tinham desanimado, mas quando nós lemos Hebreus, ele também é um ensino doutrinário com um certo eufemismo, porque aqui ele não vai estar combatendo diretamente o eu, mas ele vai estar combatendo indiretamente, que Jesus é maior do que Moisés, maior do que Arão, maior do que os anjos, maior do que tudo, entendeu? Pode ver que Hebreus é escrito, o escritor de Hebreus escreve para o povo judeu, que tinha desanimado. E a data do escritor de Hebreus é por volta do ano 70 a 95. Ou seja, percebam que o primeiro concílio foi um problema que surge dos judaizantes. Gálatas é um tratado diretivo, ou seja, parem de besteira. Paulo, olha Paulo aí com a sua pena, né? Paulo não tinha eufemismos, né? Paulo não tinha esse negócio. Ele rasgava, né? Ele era um João Batista na pena. Ele literalmente cortava, mas ele era um mestre, irmãos, um mestre rabino. Percebam, Paulo não era um mestre do judaísmo, então ele trata do problema no problema. Ele não faz rodeios. Então vem Mateus, alguns anos depois, e dá mais uma nuance. E vem Hebreus, ou seja, fecha. E pode ver que o mal dos judaizantes, ele é estancado por essas 3 cartas. Primeiro Gálatas, depois Mateus e depois Hebreus. É interessante isso. Eu acho que aqui é uma boa tese de doutorado, tá bom? Só uma sugestão, tá? Para quem estuda se aprofundar mais disso. Podemos afirmar que Mateus foi um combate ao judaizante? Indiretamente. É o que eu penso. Podemos afirmar que Hebreus é uma tese também contra os judaizantes? Indiretamente. E Gálatas? Diretamente. Tá bom? Fica aqui essa dica. E eu estou falando sobre isso só para enriquecer a aula de vocês aqui. Eu sei que abri um parênteses, mas eu achei muito interessante dizer isso, partindo do pressuposto aqui da data, tá bom? Tudo bem? Então vamos correr mais um pouquinho para a gente... eu vou ler agora, tá? Alguma pergunta, meus irmãos? Dúvida? Não? Sobre o que eu mencionei de Mateus, de Hebreus e de Gálatas e do primeiro concílio, alguma dúvida? Podem perguntar, tá? Eu sei que eu fugi um pouco do assunto, mas está dentro da aula passada, então eu quis esclarecer para vocês. Então vamos lá. Continuando aqui, o local da escrita provavelmente foi Roma, mais aceito entre os estudiosos, embora sem consenso, tá bom, meus irmãos? Destinatário, para quem ele escreve? Cristãos em Roma, gentios na maioria. Evidências textuais. Por quê? Olha só, essas são as evidências do texto que ele está escrevendo para os romanos. Lembram que os romanos eles eram muito práticos. E ele queria escrever algo prático aos romanos. Então, as evidências textuais, a ausência de uma genealogia, gentios não se ligavam em genealogias, a missão messiânica de Jesus não é enfatizada, gentios não conheciam o conceito de Messias, não há uma referência à lei mosaica, gentios não conheciam a lei mosaica, ou não era tão relevante para eles, os costumes judaicos são explicados, como está em 7, 1, 23 e principalmente versículos 3 e 4. Por quê? Porque são gentios, não conhecem os costumes. O que mais? O uso de várias palavras em latim, 4:21, candeia, né? 6:27, executor, 12:14, tributo, 15:16, pretório, 15:39, centurião, e a tradução das palavras aramaicas. 3:17, Boanerges, 5:41, Talita Cumi, 7:14, Efatá, 15:22, Gólgota. Por que ele precisa explicar a tradução? É porque, de fato, possivelmente, ele estava escrevendo para os romanos. Interessante, né? Mas era só os romanos, não, mas os gentios e aquela cultura, tá bom? Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui, meus irmãos. Na última aula, quando nós falamos aqui sobre esse material, lembra que nós fizemos um resumo dos 4 evangelhos? E eu mencionei sobre Marcos e a lente da ação redentora.
No momento que eu tentei explicar aqui, eu acabei não sendo muito feliz na minha explicação, então eu queria até reprisar esse slide, porque o que acontece aqui, né, nesse ponto? A identidade messiânica de Jesus. Por que em Marcos a identidade messiânica de Jesus não foi tão destacada? Não é porque Marcos não sabia da necessidade disso, mas se você está falando ali a romanos, a ideia messiânica para eles não é tão relevante. E além do que, falar para romanos sobre o Messias podia soar como algo muito agressivo. Porque o que imperava aos romanos? Os romanos já tinham uma ideia de que César era senhor. Então, de repente, ele está lá em Roma, escrevendo para os romanos, dizendo que agora tem um Messias, que é maior do que César, podia gerar muita dúvida na cabeça deles. Poderia gerar, ao invés de esclarecimento, confusão. Então, quando ele escreve o Evangelho, ele destaca não o fato messiânico, porque eles eram gentios, mas ele destaca que Jesus é o Filho do homem, é o Filho de Deus que tem poder sobre Satanás, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre tudo. Logo, os romanos, que eram muito práticos, falavam, eles deviam pensar mais ou menos assim, pelo amor de Deus, César é poderoso, é Deus, mas César não anda sobre as águas, não multiplica pães e peixes, César não transforma paralíticos em pessoas sãs, não cura cegos, não expulsa demônios. Opa, pera lá. Então, realmente, esse filho do homem é alguém que tem a bênção de Deus e que realmente tem um poder sobrenatural. Vocês notam, então, que Marcos, ele não omitiu porque ele tinha dúvida. Possivelmente o Espírito Santo o guiou com essas premissas para que o Evangelho fosse compreendido por aquelas pessoas. Sabe, irmãos, falar a linguagem da pessoa para que ela entenda, como o do Paulo fala, né? Fiz de louco para ganhar os loucos, fiz de grego para ganhar os gregos. É isso, é você compreender a mente dele e pregar de uma forma que ele entenda, tá bom? Então, a expectativa judaica, qual que era a mentalidade dos judeus radicais? Lembra? Que eles queriam Jesus militar e político, lembra disso? Imagina Marcos escrevendo isso lá em Roma, dizendo que Jesus vai ser um líder político-militar. Pelo amor de Deus. Era um tiro no pé. Concorda? E nos dias, possivelmente, que Marcos foi escrito, quem era o imperador desses dias? Era Nero, meus irmãos. Nero era um lunático. Então, qual foi a grande proposta dele? Não foi de omitir, mas foi de levar a evangelização de uma forma que eles compreendessem. Por isso que aqui, olha, a falta de compreensão sobre a sua deidade não é porque Marcos tem falta de compreensão, mas Marcos coloca a deidade de uma forma aonde eles entenderiam, não aonde geraria dúvida. Estão entendendo? Sabe mais ou menos, irmãos? Você vai falar com os romanos sobre ressurreição logo na igreja que está nascendo. Ficava um pouco, não é que ele não falaria, mas ele fala, porque tanto é que tem a ressurreição. Mas eu quero dizer o seguinte, tem coisas que podem ver que mais para frente esses assuntos vão ganhando performance. Estão entendendo? Tá claro? Então aqui, ó, o segredo messiânico. A supressão estratégica de publicidade para ganhar tempo e ministério. Aqui são opiniões dos teólogos, né, que Marcos omitiu para que o evangelho continuasse sendo proclamado. Pode ser que sim, pode ser que não. Ameaça de prisão e morte prematura de Jesus. Pode ver que Jesus, no primeiro momento, ele fala, ele se apresenta no seu ministério, depois temos aquele apogeu e depois ele se refugia, porque ele não foi compreendido entre os seus, né? Então, assim, Marcos, ao escrever essa biografia, ele tenta falar a linguagem deles.
aqui, olha, Marcos não inventou o segredo para encobrir o fracasso. Jesus o usou historicamente para evitar o colapso prematuro de sua missão como servo sofredor. Marcos quis mostrar mais ou menos assim aquele povo de Roma. Olha, vocês são servos que sofrem, eu quero apresentar o grande servo sofredor, que é o próprio Deus que encarna. Ele veio morrer em nosso lugar e vencer todas as coisas por nós. O resumo é isso. Dessa forma, ele conseguiu evangelizar aquele povo. Tá bom, meus irmãos? Na última aula não ficou muito claro esse slide, então hoje eu quis mais uma vez reprisar aqui para vocês, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, leia para nós agora, Beatriz, por gentileza. Propósito. Clemente de Alexandria relata a respeito dos ouvintes de Pedro, romanos, que não interromperam os apelos até o convencer, Marcos, para lhes deixar um registro escrito do ensino que lhes foi dado verbalmente de Pedro. Enéas Tonini. O propósito central de Marcos era afirmar a fé dos cristãos gentios de Roma diante do início das perseguições sob o insano, tirano e cruel Nero, imperador de 54 d.C. a 68 d.C. Então, esse é o grande propósito do Evangelho de Marcos. E eu, particularmente, eu concordo, viu, meus irmãos? Então, não é que ele esconde, inclusive no livro, texto, na edição anterior do nosso irmão Gundry, eles colocam aqui que Marcos, inclusive, ele esconde o lado messiânico de Jesus, porque, de fato, Jesus não era o Messias, segundo algumas teorias. Olha que absurdo, isso não tem nada a ver, entendeu? São assuntos que vão surgir porque Marcos não fala tanto sobre o lado do Messias, tá bom? Então, a gente acredita que esse é o propósito principal, tá bom? Tudo bem até aí? Tudo bem? Pastor, Estilo e linguagem, irmãos, é o pior grego do Novo Testamento. Como assim, pastor, o pior? É que, assim, ele não tinha aquela pena tão rebuscada. O uso da conjunção cai, olha só, início de 35 dos 45 versículos do capítulo 1, utilizado 78 vezes no capítulo 1, início de 12 dos 16 capítulos, início de 80 das 88 sessões, né? Ou seja, o vocábulo reduzido de apenas 1.200 palavras. Então, percebam que o texto de Marcos tem 1.270 palavras. Hoje, uma pessoa comum utiliza em média de 3.000 palavras. Uma pessoa universitária ou que tem uma formação melhor, ele domina 5.000 vocábulos. Percebam que o Evangelho de Marcos só tem essa quantidade de palavras. Então, assim, é um texto fraco, mas não significa que seja um texto que não tenha criatividade, tá bom? Na parte gramatical é fraca. Quer ver um exemplo, irmãos? Muitas vezes nós não dizemos, por exemplo, né? A gente tem vícios de linguagem, né? O né não é um vício de linguagem. Tem vezes que nós temos os nossos vícios de linguagem, nós nem percebemos depois que assistimos a aula, nos escutamos numa gravação, nos vemos numa filmagem, mas tem vezes que um orador, ele é um pregador fervoroso, ele é criativo, mas o vocabulário dele é bem limitado. Isso não significa que não tenha criatividade. Significa que o domínio das palavras, da construção verbal é fraca. Mas isso não quer dizer que ele seja limitado. Não confundam as coisas, tá bom? Tem pessoas que não foram muito bem treinadas, mas são muito inteligentes. Ou seja, elas têm 1.270 palavras, mas articulam brilhantemente essas 1.270 palavras. Enquanto outros têm 5.000 palavras que dominam, mas não tem didática, não sabe articular, não sabe convencer com 5.000.
E nós, muitas vezes, nos encantamos com uma palavra, com uma pregação de um pastor, muitas vezes simples, mas ele é criativo, ele é pujante. É o texto de Marcos, tá bom? Ficou claro? Deu para compreender esse ponto? Então, o que falta em linguagem sobra em estilo, é o que eu acabo de dizer. Inovador, foi o criador do estilo evangelho, ou seja, o estilo literário evangelho nasce possivelmente com Marcos. É um testemunho cristão e não uma biografia, como diz nosso querido pastor saudoso Enéas Tonini, tá bom? O texto dele é mais do que um testemunho, é mais do que uma biografia, aliás, é um testemunho. É vibrante, narração vívida, cheia de ação indireta, uso de eltos, ou imediatamente, logo 42 vezes. De 70 parábolas, Marcos apresenta 18. De 40 milagres, Marcos apresenta 20. Olha, são 16 capítulos, de 40 milagres, ele tem 20 milagres. Criativo ou não? Entenderam? Percebam, irmãos, muitas vezes, não subestimem, tá? Você tem pouco vocábulo, mas tem muita criatividade. Deixa eu até fazer uma defesa em causa própria, irmãos. Eu sei das minhas limitações da teologia, mas eu sei o quanto Deus me deu criatividade. E eu nado dentro da criatividade. Meus sermãos, por exemplo, podem não ser os mais trabalhados na língua, na construção, polido, mas uma coisa eu sei, raramente um sermão meu, um estudo meu, será pouco criativo. É um dom que Deus me deu. Minha criatividade é muito grande. Deus me dá sacadas e eu trabalho dentro dessas sacadas. Por exemplo, na mensagem que eu preguei domingo passado, né, que Canaã não é um lugar físico apenas. Canaã é um estado. É um estado da alma, é um estado do espírito. Meus irmãos, isso é magnífico. Não ouvi em lugar nenhum. Então, assim, Deus me concedeu isso. Eu gosto, eu acho que eu sou um pouco parecido a Marcos, sabe? Me falta de um lado, me sobra do outro. E cada um é assim, irmãos. E aí Deus vai escrevendo como ele quer, né? É Paulo que consegue ter as duas coisas, tá bom? É Moisés que tem as duas coisas, né? Tem muito de um lado e muito do outro, né? Tá bom? Tudo bem até aí? 40% do conteúdo total de Marcos é dedicado aos últimos 8 dias de vida de Jesus. Ou seja, que interessante, assim como o Evangelho de João, metade ou mais da metade é escrito durante os seus últimos 6 meses, lembra? 6 meses, 3 meses, 1 mês, última semana? Agora, Marcos, 40% é dedicado aos últimos 8 dias. Ou seja, é um evangelho também que trabalha somente os últimos 8 dias de Jesus. Interessante, né? Grande parte do seu escrito, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Estilo e linguagem, né? O Evangelho de Marcos é o que registra as ações, sentimentos de Jesus com mais vividez, comprovando a tese de que por trás, ou melhor, por detrás da narrativa de Marcos houve uma testemunha ocular dos fatos. Ou seja, possivelmente ele não estava entre os 12, mas ele estava ali perto, ou toda hora aprendendo com Pedro. Sabe aquela história? E aí, Pedro, me conta o que aconteceu. Então aí ele aprendeu. Olha só as palavras. Olhando em redor, com indignação, 3:5, tomando a mão da menina, 5:41, admirou-se da incredulidade dele, 6:6, meteu-lhes os dedos nos ouvidos, tocou-lhe na língua, 7:33. Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, 8:12. Tomou o cego pela mão, cuspiu-lhe nos olhos, 8:23. Tomando-a pela mão, o ergueu, 9:27. Tomando-as nos braços e impôs-lhes as mãos, as abençoava, 10:16. Fitando-o, o amou e disse, 10:21. Olha como é vívido, é maravilhoso, né? É um evangelho maravilhoso nesse aspecto, tá bom? E para a gente estar encerrando, a cristologia, a teologia básica, a cristologia de Marcos é o servo sofredor versus Senhor. A palavra Senhor, que poderia contrastar com a missão de servo, aparece apenas 17 vezes. Contraste com Mateus, 72 vezes, Lucas, 101 vezes e João, 108 vezes. Ou seja, ele trabalha mais dentro dessa premissa do servo sofredor.
sofredor, aliás, né? Servo sofredor, do que a expressão Senhor, tá bom? Tudo bem? Terminamos aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Querem fazer alguma Só pergunta? um comentário. Hum. Uma vez eu vi não lembro agora o nome exato dele, mas tipo um perito, digamos, né? Que ele fala, ele chama os evangelhos de, como fala? Declaração voluntária testemunha, que é um vai aumentando o que o outro não deixou de falar. E isso faz com que tenha essa visão geral do que aconteceu. Que ele fala que isso é usado até mesmo nos fóruns mesmo, né? Tipo, num processo. Uma testemunha fala, outra testemunha fala, acrescentando, conforme ela Vai tá. acrescentando nos autos, né? É, É isso aí. A gente entende, Beatriz, é por isso que eu disse sobre a revelação. Lembra na última aula? Os apóstolos foram essas pessoas que foram separadas por Deus para registrar e testemunhar o grande fato, o grande acontecimento. Para dizer, foi isso. Aí veio outro e diz, foi assim. Aí aparece outro, também foi. Aí vem Paulo e diz, eu sou nascido fora do tempo. Foi também, porque ele apareceu para mim. E aí todo mundo diz, mas será que apareceu mesmo? Aí vai, olha as obras que ele faz. E Paulo realmente fez umas obras, né, admiráveis. É isso aí, filha. Né? Quer citar mais alguma coisa? Mas é isso mesmo. Tá bom? E aqui são as fontes, né? Podem ver Champlin, né? Eusébio de Cesareia, o Harrison, Davidson e tantos outros textos que o nosso querido professor Jair Ribeiro pegou as fontes para esse slide, para o material dele. Tá bom? Então vamos agora para o próximo, que é Lucas. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Evangelho de Lucas. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Continuando aqui. Pode ler, por favor? Lucas, o homem, o médico, o historiador, companheiro de Paulo, data e local da composição, destinatário e propósito, Lucas e Teófilo, estilo e linguagem, teologia básica. Essa é a agenda. E essa é o que a gente vai tratar agora. Pode ler para nós, irmã, por gentileza, a autoria. A visão de que Lucas, Atos, foi escrito pelo médico Lucas foi quase unânime na igreja cristã primitiva. O papiro de Bodmer, do século XIV, esse P75, né, entre parênteses, o mais antigo manuscrito conhecido contendo o início do Evangelho, entre parênteses, que data de cerca de 200 depois de Cristo, fecha parênteses. Usa o título Evangelho segundo São Lucas. Isso. Inclusive, só fazendo aqui um comentário, minha irmã, eu sei que é difícil, tem hora que eu também leria Bodmer, século, né, 14, mas é Bodmer 14, seria só uma citação da fonte. Pode ver que esse papiro, chamado Bodmer 14, eu não sei por que também chama isso, aí, aqui é um assunto dos manuscritologia, né? Por volta do ano cerco do ano 200 depois de Cristo. Ou seja, no ano 200 depois de Cristo, quando houve esse manuscrito, colocaram um cabeçalho Evangelho segundo São Lucas. Interessante, né? Ou seja, comprovando a autoria de que esse evangélico era de Lucas. Ou seja, tinha 100 e poucos anos atrás. Alguém fazendo uma cópia colocou no cabeçalho, para não ter dúvida, esse é o Evangelho, né, de São Lucas. Tá bom? O cânon Muratori, aqui, ano 170 DC. Pode ler para nós, irmã, por gentileza? Declara ser Lucas o autor do Evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos. Opa, esse papiro
há pouco, de Bodmer, 14, cerca do ano 200, e agora nós temos o Cano Muratori, 170 depois de Cristo. Ou seja, foi logo ontem que tinha sido escrito o Evangelho, né? Também mostra que o Evangelho de Lucas e Atos foram escritos por ele. E agora, por último, minha irmã, por gentileza. A autoria lucana é atestada por vários pais da Igreja: Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio de Cesareia. Olha só, mais uma vez, os pais da igreja são aqueles que vão ratificar quem são os autores, tá bom? Mais uma vez, nós vamos comer na cozinha dos pais da igreja. Irmãos, na aula História Eclesiástica é maravilhosa quando a gente estuda esses primeiros séculos, até o ano 500. É maravilhoso. Os primeiros 100 anos, 150 anos, a gente chama de Era dos Mártires. E depois a gente chama esse segundo período de patrística. Na patrística, nós chamamos que foi a Era de Ouro da Teologia. Como assim, pastor? Foi um momento único da história. Pessoas brilhantes como esses pais da igreja aqui. Eles fizeram um trabalho lindo, confirmando todo o trabalho apostólico. Porque, irmãos, pensem assim, a igreja tinha acabado de nascer. Aqueles próximos líderes pegaram o manche, ou pegaram, né, sabe, naquela corrida de bastão das Olimpíadas? Pegaram os bastões dos apóstolos. Maravilhoso, né? Então, assim, num primeiro momento estava até fácil, mas depois eles passam para os próximos. E aí, como será? Então, essas outras gerações fizeram um trabalho maravilhoso. Por isso que esses primeiros 400 anos a gente chama de patrística e divide eles em dois períodos, porque temos muitos martírios. Então, a gente tenta explicar historicamente a Era dos Mártires e depois os pais da igreja. E os pais da igreja foram admiráveis. E, mais uma vez, eles estão aqui autenticando, juntamente com esses outros materiais, tá bom? Então, continuando aqui, pode ler para nós, Beatriz? Por gentileza. Lucas, o homem. Lucas, em grego, luz. Lucanus, ou Lucilius, em latim. Era grego, vocabulário rico e elevado, gramática precisa, indicando que a língua materna só podia ser o grego. Teoria improvável, era um judeu helênico, nascido fora de Israel. Prólogo anti-marcionita, 180 d.C., continuou a servir solteiro ao Senhor. Morte em Beócia, na Grécia, aos 84 anos de idade. Então, seu nome significa luz, né? Ele era grego. A teoria de que ele era um judeu helênico, ou seja, ele nasceu na Grécia, é menos provável, é improvável, né? Teoria improvável, mas alguns vão querer defender isso, que ele era judeu, mas ele nasceu na Grécia. Mas que se tem como consenso é que ele era literalmente um grego, tá bom? E nesse prólogo anti-marcionista, Marcion, vocês vão aprender em teologia sistemática, foi um líder da igreja, mas ele se enveredou para algumas heresias. Então, aqui, nesse prólogo anti-marcionista, que foi escrito no ano 180, olha aqui os teólogos, meus irmãos. Percebam, irmãos, a igreja era recém-organizada, estava sendo perseguida pelo Império Romano, mas eles, quando viam uma heresia, eles não vacilavam. Porque mexer na doutrina, mexia na fé, mexia na igreja. Então, mesmo eles vivendo debaixo de perseguição, lembra que há pouco eu falei a Era dos Mártires? Os imperadores romanos, alguns perseguiam, matavam os cristãos, outros davam trégua, mas eles não se importavam quando alguém começava a escrever uma heresia, eles iam para cima. E aqui, nesse texto antimarcionista, pode ver que fala que ele continuou a viver solteiro, ou seja, uma vida de celibato, e ele morre com 84 anos de idade. Aonde? Em Beócia, na Grécia. Tá bom?
Então, interessantes essas informações, tá, meus irmãos? Muitas informações como essas são contidas dos pais da igreja, tá? Leia para nós aqui, Beatriz, para a gente finalizar esse módulo e o intervalo e depois ir para o último bloco. William Obert, comparação de Lucas com Hipócrates. Galeno, Dioscórides e Aretem, médicos do mundo antigo. Única figura do Novo Testamento a ser chamado de médico. Colossenses 4,14. Conhecimentos médicos de Lucas no Evangelho. Lucas 4,38, 5,18 e 31, Lucas 7,10, Lucas 8,44 e 21,34. E em Atos 5,5 e 10 e Atos 9,40. Mateus 19,24 e Marcos 10,25. Lucas 18,25, agulha de cirurgião. Marcos 5, 25 e 26. E em Lucas 8,43 é a proteção classista. E Atos 28,10, participação nas curas em Malta. Então, aqui, só explicando... eu esqueci de falar algo importante. Só voltar um minutinho aqui para falar algo. Aqui no vocábulo, irmãos, percebam que no texto de Marcos era rústico. Poucos vocabulários. Já no texto de Lucas, rico vocabulário. Como mencionei na aula passada, ele era médico. O médico se estudava muito. Naturalmente, você aprende palavras novas, se conjuga melhor os seus verbos, se constrói melhor as suas palavras e pensamentos. Então, perceba, a cultura aqui sendo passada na revelação. Lembrem disso, meus irmãos. Deus usou seus vasos, mas não aniquilou as personalidades deles. Se ele era muito inteligente, Deus usou ele com toda a sua inteligência. Se ele não tinha muito vocabulário, ou seja, um conhecimento da literatura, Deus usou ele do jeito que ele era. Isso não significa que ele não teve criatividade. Lembra que nós acabamos de ver no Evangelho de Marcos, né, que era um texto com muita vivacidade, com muita criatividade, no sentido dos acontecimentos, como a gente até aprendeu há pouco, né? A palavra correta seria, qual era mesmo? Aqui. Uma narração vívida. Então, percebam, Marcos tinha uma narração vívida, mas agora Lucas, Deus usou ele, de que forma? De uma forma onde também o DNA dele participou. Há uma discussão na teologia que é a seguinte: a inspiração, ela é verbal ou ela é plenária? Como assim? Quando Deus falou para os profetas, Deus já deu a palavra propriamente dita? Ou Deus deu a ideia para eles e eles registraram? Essa é uma discussão na teologia que eu diria que ela é praticamente infinita. É uma discussão que, para mim, ela é legítima como assunto de seminário e debates. Mas eu consigo enxergar as duas coisas, porque, para mim, eu vejo as duas coisas se conversando. Deus vai falar uma linguagem que o servo entenda. Deus não se comunica de forma pelo qual ele não entende. Como que ele vai escrever se ele não entendeu? Então, Deus pode dar a alguns profetas, escritores do Novo Testamento, a palavra? Pode, claro que pode. Qual o problema? Deus é Deus, ele faz como ele quer. É ou não é? Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, Deus pode ter dado também uma ideia, num primeiro momento, e daquela ideia nascem palavras que também são conduzidas pelo Espírito Santo? Também. Eu gosto mais da primeira ideia da palavra, propriamente dito, mas eu não ignoro o segundo da ideia. Uma coisa eu sei, que tudo que temos na revelação foi fruto do Espírito, trabalhando na mente e no coração de cada servo, do Velho Testamento e do Novo. Como tudo isso aconteceu é um mistério.
É legítima essa discussão? É, mas só tome cuidado, porque a teologia liberal, no meio dessa discussão, vai querer dizer, logo, se é a ideia e não é a palavra, então eu posso, no meu contexto, colocar outras palavras no lugar daquelas para transmitir uma mensagem à minha cultura. Opa, alto lá. Olha o perigo. Está entendendo? Deu para compreender? A teologia liberal vai falando, se a inspiração foi plenária, então eu posso chegar para uma comunidade que não conhece sobre pão e vinho, mas que conhece sobre tapioca e café, e falar que a ceia é tapioca e café. Está entendendo? Ou seja, eu dou uma nova roupagem para uma coisa que está na revelação. Isso é perigoso. Então, o que eu quero dizer? A discussão, ela pode ser legítima? Pode, mas nós não podemos perder de vista o grande fundamento. Seja um ou outro, eu creio mais na inspiração da palavra propriamente dito, eu creio assim, tanto é que Deus registrou o texto no hebraico, parte no aramaico e depois no grego, e deixou essas línguas como as línguas mortas, para que elas se mantivessem em todas as gerações. Então, por isso que eu acredito mais na palavra. Mas, vamos dizer assim, já que Deus deixou fechado, quem sou eu para alterar? Se foi uma ideia ou se foi uma palavra, eu deduzo que seja mais palavra, Deus fechou. Se Deus fechou, quem sou eu para abrir? Então, quando eu for fazer uma tradução da Bíblia, eu tenho que tomar o máximo de cuidado. Para quê? Para não dar uma outra interpretação à revelação. Estão entendendo? Então, assim, eu estou fazendo esse comentário porque olha aqui, ó, nós usamos Marcos e estamos usando Lucas. Marcos era mais rústico, mas Deus usa ele. Lucas é mais rebuscado, mas Deus também usa ele. Percebam, 2 filhos distintos, 2 vasos eleitos, 2 instrumentos sagrados, com estilos diferentes. Percebam que os estilos deles acompanham eles. Por quê? Porque Deus usa como somos. Antes de qualquer coisa, Deus usa como ele nos fez. Ele não aniquila a nossa personalidade. Ele arranca de nós os pecados, nos consagra para sermos úteis à sua obra. Tá bom? Tudo bem? Então, e agora só para eu voltar aqui, então, ficou claro essa questão do vocábulo? Né? E agora do nascimento, e também outra coisa aqui, como mencionamos, o médico, né? Ele era um médico, meus irmãos, e rapidamente, só para fechar, o médico, quem era nos dias bíblicos, era diferente dos nossos médicos hoje, porque hoje, para uma pessoa se tornar médico, ou ele tem que ser muito competente e passar numa federal, e lá depois se formar, e depois fazer ali a sua especialização e se tornar um especialista de algo, ou seja, ele estuda por volta de 10 anos. Na antiguidade era diferente, mas a família rica, ela destinava um dos seus melhores escravos para estudar, para que depois ele viesse e cuidasse da família. Naturalmente, ao cuidar da família, ele elevava a saúde da família, elevava ali a vida de todos, e muitas vezes esse escravo acabava tendo a alforria pela própria gratidão do próprio Senhor, dava libertação para ele, e ele passava a prosperar. Então, o médico, muitas vezes, ele era próspero, mas era em outra dimensão da nossa comparação que a gente tem hoje em dia, tá bom? Então, geralmente, o médico era isso, era uma pessoa que era escrava, né? E aí ela ia para as faculdades ali estudar medicina daqueles termos, com a natureza, com a ciência que era pertinente àqueles dias. Quando ele voltava, ele servia tanto ao seu senhor, como prestava conta ali na sua cidade, e ganhava para o seu senhor e para ele, e automaticamente ele acabava sendo emancipado, e acabava tendo alforria, tá bom? Então, era esse o lado médico. E quando a gente vê aqui os conhecimentos médicos citados por ele nos evangelhos, ele usa de palavras, como foi citado aqui nos evangelhos, onde a Beatriz leu, que é bem peculiar ao médico. Aqui, quando ele fala também da agulha de cirurgião, e aqui também quando fala sobre Marcos e Lucas, fazendo essa comparação da proteção
classicista, é porque a maneira em que ele escreve aqui em Lucas é mais ou menos dizendo assim, olha, vamos ler o texto? Rapidinho, vale a pena. Ó, Lucas 8,43. Ó, rapidinho, Lucas 8,43. E aí a gente fecha agora. Lucas 8,43, eu vou compartilhar. Abra para mim, irmã Beatriz, no outro texto que está aí, que é Marcos 5, 25 e 26. Lucas 8, 18, 25, aliás. Ó, vou pôr aqui, ó. Lucas 18, 25. Vou compartilhar. Olha só que interessante. Olha como ele coloca. É bem curioso. 18, 25. Pode ler para nós, Beatriz. 18, 25. Aqui. Opa, não. Aqui. Agora. Pode ler. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não era esse texto, não. Desculpa, eu li errado. Deixa eu voltar lá. Era o outro. Era Lucas 8, 43. Eu li errado. 8, 43. Deixa eu pegar aqui de novo. Só abrir. 8, 43. 8, 43. Pode ler para nós. E certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por ninguém pudera ser curada. Olha como ele coloca. E por ninguém pudera ser curado. Certo? Olha agora em Marcos 5. Olha que legal. Marcos 5. Já que Marcos não era um médico, qual é a observação que ele faz do médico? Olha lá, Marcos 5. 5, 25 e 26. Olha que legal. Leia para nós, Beatriz, por favor. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Ou seja, a maneira. Como que ele coloca? Voltando aqui para o slide, olha que legal. Então, aqui em Marcos, mostra que ela padecera e que ela sofria às mãos de quem? Dos médicos. O culpado de quem era? Os médicos. Porque os médicos não a curavam e ainda arrancava tudo que ela tinha. Agora, já em Lucas, vocês notaram que a maneira em que ele escreve é diferente? Por quê? Ele escreve mostrando um lado mais terno. Por quê? Porque ele era médico, ele sabia que tem coisas que nenhum médico não faz. Ué, simples assim. Tem coisas que o médico faz e tem coisas que o médico não faz, como é o caso aqui dessa mulher com fluxo de sangue. Tem doenças, quem cura é Deus, não é o médico, né? Por isso que ele coloca aqui, ó. Desculpa, era Lucas? Não, 43. Por ninguém Lucas pudera 43, isso, ó. Todos sabiam. Não, aqui. É Lucas 8, 43. Isso. É mesmo, pastor. E aqui, ó. E por ninguém pudera ser curado. Ele defende a classe. Ele não coloca sob júdice. Porque ele era médico, né, irmãos? Se você é da área, você sabe. Você não vai colocar a culpa. Mas Marcos olha de fora, né? A culpa é do médico. Tá bom? Tudo bem? Tá bom? Vamos. Mais alguma pergunta, meus irmãos, minhas irmãs? Tranquilo até aí? Então, vamos lá aqui agora. Vamos parar e aí a gente vai para o último bloco. Tá bom? Mais alguma pergunta, não? Podemos parar? E quando fala em Atos 28:10, vemos aqui uma inclusão dele em Malta, tá? Ele está em Malta. Então, vamos até ler rapidinho, só para finalizar esse slide. Atos 28:10. Olha só que interessante. Ele está com Paulo em Malta. Lembra na sua última viagem? Olha que legal. Deixa eu compartilhar aqui o texto bíblico. 28:10. E estes nos distinguiram com muitas honras. E estes nos distinguiram. Opa!
E ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Ele estava ou não estava em Malta? Perceba, ele escreve Atos, se a gente não lê com cuidado, a gente não sabe que é ele. Interessante, né? E aqui também a gente vê ele iniciando o ministério dele com Paulo, lá no início, no meio de Atos, quando ele começa a mencionar, e nós, a gente vai chegar lá quando for estudar Atos, tá bom? Tudo bem? Até aí? Então vamos dar uma pausa, a gente volta em instantes. Vou parar a gravação, tá bom?